Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de Mateus. Mateus, capítulo 7. E leremos, irmãos, a partir do versículo 16 até o versículo 20. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, o Espírito Santo, aprove a Ele nesta noite, nos orientar, nos encher da sua unção, do seu óleo, do seu azeite, porque todos nós, irmãos, precisamos desta unção, precisamos do agir do Espírito Santo. Nós, irmãos, temos total dependência dele. Por isso, nada subsiste sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que é tão renegado, tão esquecido por muitos que compõem a cristandade moderna. Fala-se pouco, prega-se pouco a respeito do Espírito Santo, mas é ele e é por ele nesta noite que nós declaramos publicamente a nossa total dependência dele neste momento. E aqui, irmãos, aqui Mateus vai relatar para nós, vai nos falar a respeito de dar frutos. A palavra vai nos admoestar, vai nos falar por inúmeras vezes a respeito dos frutos, que nós cristãos, a grande marca nossa é ter e dar frutos. Nós precisamos, aqui o pano de fundo que Jesus está usando nesta passagem, ele começa, se nós voltarmos um versículo, ele está alertando a respeito dos falsos profetas. Então, o versículo que antecede a nossa leitura diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus, ele inicia essa passagem, mas imediatamente ele vai nos falar, no versículo 16, ele vai nos fazer uma interrogação. E ele vai perguntar: por seus frutos os conhecereis. Ele começa afirmando. Aí, em seguida, uma pergunta: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, Jesus está nos ensinando a identificarmos quem de fato faz parte do reino de Deus. A palavra vai dizer que são muitos os convidados, porém, poucos os escolhidos. Há muita gente, irmãos, que estão fazendo parte da cristandade. Muita gente está fazendo parte das igrejas, das denominações religiosas, mas esses convertidos, esses conversos, aparentemente para nós, convertidos, essas pessoas não estão produzindo de fato os frutos. Os frutos não estão sendo produzidos por aquela pessoa. E nós vamos ver, irmãos, eu lerei aqui para os irmãos uma passagem que vai nos mostrar exatamente sobre o perigo de nós cristãos, de nós crentes, não sermos produtivos para o reino. É algo tão terrível, tão tenebroso, que pode significar a nossa própria salvação. Uma árvore que já tenha dado frutos, ela pode parar de produzir frutos e pode secar, e ela pode ser condenada naquele dia, lá no juízo, no dia final, no juízo final.
e essa árvore pode ser lançada no fogo. E uma passagem que vai nos reforçar isto nesta noite é exatamente o que está escrito pelo evangelista Marcos. No capítulo 11, Marcos vai nos mostrar nesse escrito o que ocorre com as árvores que não produzem frutos. E eu lerei para os irmãos podem apenas acompanhar a leitura. E ele vai iniciar no capítulo 11, a partir do versículo 12, ele vai dizer: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem? Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, a figueira, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Indo para o verso 19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então aqui, irmãos, esse texto de Marcos vai corroborar, ele vai se somar à nossa compreensão a respeito desse assunto. O que ocorre quando nós não produzimos para o reino? Na harpa cristã, usada por nós pentecostais, o hino da harpa de número 16, ele vai falar de uma forma muito precisa, de uma forma cirúrgica, a respeito do perigo que nós cristãos corremos em não termos frutos, em estarmos com as mãos vazias. E o refrão do hino de número 16, ele vai fazer uma pergunta terrível, uma pergunta que atravessa as nossas almas, a nossa mente, os nossos corações. E o refrão vai perguntar o seguinte, irmãos: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? É uma pergunta, irmãos, que esse texto ele está inspirado na Escritura Sagrada. Esse hino está inspirado pelo Espírito Santo na própria palavra de Deus. E é uma pergunta que ela é tremenda, tremenda para as nossas almas, tremenda para o nosso entendimento. É uma pergunta extremamente provocativa. E nesta noite, se nós aqui que pudéssemos dar um tema para a pregação dessa noite, o tema seria: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Será que nós poderemos comparecer diante de Cristo sem nenhum fruto? Eu costumo comentar a respeito do estudo feito pelo Instituto do Pastor Moody. O Pastor Moody fez uma pesquisa nos Estados Unidos entre a cristandade, e essa pesquisa trouxe um número alarmante, que 95% da cristandade jamais tiveram a experiência de trazer uma alma para Jesus. Pessoas lotando as congregações, pessoas lotando as denominações religiosas, sem ter um fruto, sem ter uma pessoa levada a Cristo para serem salvas. Por isso, esse refrão ele vem de encontro aos nossos corações. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Então essa pergunta, irmãos, deve estar nos nossos corações todos os dias da nossa vida, para que, mediante esta indagação, nós nos lembremos que nós temos que ser produtivo. E aqui, tanto Mateus como o evangelista Marcos vão nos mostrar claramente qual é o ponto final daqueles que não têm frutos para Jesus. O ponto final
Aqui essa passagem, Jesus e seus discípulos, aqui em Marcos, estavam indo pela estrada, estavam indo, Jesus não parava, Jesus estava no ministério e na obra todos os dias. Ele vivia o ministério terreno dele, e ele assim trabalhava dia e noite, assim trabalhava dia e noite. Então Jesus, ele vivia o tempo todo dedicando-se à obra missionária. Jesus foi o maior missionário que já habitou no planeta Terra. E Jesus, ele estava indo de uma cidade para outra. E aqui, irmãos, indo de uma cidade para outra. Então Jesus, ele sentiu fome, porque Jesus, os irmãos sabem, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é também homem. E Jesus, como homem, ele tinha sensações humanas, ele tinha sinais humanos, dentre eles a fome. Então aqui Jesus estava com fome, e ele parou na estrada e olhou para aquela figueira, e ele sentiu fome, ele sentiu o desejo de experimentar o fruto daquela figueira. E olhando para aquela figueira, Jesus, ele não viu nenhum fruto. Não havia naquela figueira nenhum fruto produzido, E Jesus, ele naquele momento amaldiçoou aquela figueira e foi até aquele destino. E ao voltar daquele destino, os discípulos perceberam que aquela figueira estava seca. E Pedro faz um comentário com Jesus a respeito daquela figueira. E Jesus ali sacramentou o destino daquilo que foi criado quando não produz fruto. E nós, irmãos, estamos aqui dentro desse contexto. Nós precisamos trabalhar na obra. Nós não podemos ser servos estagnados na obra. Nós não podemos estar parados na obra. Devemos estar empenhados, seja no trabalho interno das nossas congregações, mas também no trabalho externo, para que nós possamos ser permanentemente produtivos. Devemos participar da obra da congregação, sim, mas nós precisamos ir em busca das almas. Nós precisamos percorrer aonde moramos. Nós precisamos ir em busca dessas almas, para que nós não sejamos encontrados como aquela figueira, que quando Jesus chegou frente a frente com a figueira, ela não tinha nada produzido. Quantos crentes na cristandade, não só durante a história da igreja, que tem aí um tempo de cerca de 2000 anos, mas também principalmente na igreja contemporânea. A igreja contemporânea é a igreja que sofre esse mal. A igreja contemporânea é uma igreja que não tem produzido novas almas para Jesus. São crentes que não estão empenhados, não estão em oração, não estão debaixo da unção do Espírito Santo. Lembremos aqui, irmãos, que Jesus, após a sua morte, após a ressurreição, ele esteve reunido com os seus discípulos e ele orientou precisamente como deveria ser o trabalho do reino. E ele disse para os discípulos, ele disse claramente para os discípulos, irmãos, ele disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, tudo que nós façamos para o reino de Deus, devemos fazer debaixo da unção,
do Espírito Santo. Se nós nos arrumamos, nos preparamos para irmos ao templo, para cultuar a Deus, nós temos que pedir a unção do Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, irmãos, seja o que fizermos para o reino de Deus, nós devemos estar com a unção, cheio da unção. Lembremos-nos também agora, irmãos, da parábola das 10 virgens. As 10 virgens da parábola citada por Jesus, todas as 10 virgens possuíam lamparinas. Todas as 10. Todas as 10 tinham azeite. Até aí não havia nenhuma diferenciação entre elas. Mas, a partir daí, Jesus vai nos mostrar a diferenciação dentre as 5 prudentes e as 5 nécias. E Jesus vai dizer nessa parábola, nos ensinar que as prudentes tinham azeite de reserva. Elas tinham óleo, elas tinham uma unção de reserva, enquanto que as 5 outras, que Jesus as chamou de nécias, elas só possuíam o azeite da lamparina. E como o noivo estava demorando para vir, estava se acabando o poder de iluminar da lamparina das nécias, porque elas não tinham azeite de reserva, não tinham reserva do azeite. Então, irmãos, muitos de nós estamos operando sem a reserva. Sem a reserva do azeite do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então, nós devemos estar debaixo dessa unção. O poder não está em nós. Aqui veio-me à mente o exemplo de Sansão. Ele era um homem que foi entregue, ele foi oferecido pela sua mãe, foi oferecido a Deus. Ele foi uma pessoa consagrada a Deus, mas a sua força, o seu poder de força descomunal não estava nele, estava da pessoa do Espírito Santo. E certa vez, Sansão não percebeu que o Espírito havia saído dele. O Espírito que estava nele saiu e Sansão não percebeu. O que é que nós aprendemos nesta noite, irmãos, sobre este texto? Que nós devemos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão, dia e noite com ele. A própria bênção apostólica, ela encerra dizendo a comunhão do Espírito Santo. Então, a bênção apostólica encerra exatamente referindo-se ao Espírito Santo. E Sansão não percebeu que o Espírito Santo havia saído dele. Muitos crentes, irmãos, atualmente vivem sem o Espírito Santo. Crentes frios, crentes que não estão produzindo para o reino, crentes que não estão trazendo almas para Jesus. E o texto vai nos mostrar o grande perigo que nós corremos quando não somos produtivos, quando nós não estamos pregando a palavra. Vamos aqui também lembrar, irmãos, daquela passagem no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o diácono Filipe estava indo por aquela estrada e ele recebeu uma ordem do Espírito Santo que entrasse naquele carro, e dentro daquele carro havia um homem sedento da palavra, havia um homem sedento da salvação, e aquele homem queria compreender o que era a salvação, quem era Jesus, e ele não sabia. Foi necessário que o diácono Filipe entrasse naquele carro e, percebendo que ele estava em busca de uma resposta, Filipe vai indagar daquele homem, que era um homem importante, ministro da rainha da Etiópia, e ele vai indagar porque ele estava lendo o rolo. Na época a Bíblia não era impressa, ainda não havia sido criada a impressão. Então, era escrito em rolos de couro, e ali ele estava lendo em alta voz. E Filipe faz uma pergunta para aquele homem importante: tu entendes o que tu lês? Tu entendes o que tu lês? E essa pergunta, irmãos, essa pergunta fez com que aquele homem importante dissesse: como eu posso entender se não há quem explique?
Irmãos, o mundo está indagando de nós isso. Como eles poderão entender a palavra? Como eles poderão entender os ensinos de Jesus? Como é que eles podem entender a mensagem da cruz? Como eles poderão entender essa mensagem? A mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem do novo nascimento, a mensagem da salvação. Como eles podem entender se nós não estamos disponíveis para explicar para essas pessoas? Quantas pessoas eu vejo no meu dia a dia sem Jesus, sem a salvação, sem o arrependimento, sem o perdão de Deus, precisando apenas de uma palavra. As pessoas precisam de uma palavra. Então, irmãos, isso deve estar dentro dos nossos corações, permanentemente dentro das nossas mentes. Esse sentimento de estarmos dispostos, prontos, porque, irmãos, nós fazemos parte de um exército. Temos que ter essa consciência. Ezequiel, no capítulo 37, ele vai ter uma visão, um vale de ossos secos, e ele vai dizer sequíssimos. E esse vale de ossos, ali mostrando para nós o mundo atual, pessoas mortas espiritualmente falando. E ali, à medida que ele ia proclamando, à medida que Deus exigia de Ezequiel que ele proclamasse, que ele profetizasse a palavra, foi dando vida para aqueles ossos. À medida que Deus ordenava, profetiza, filho do homem, profetiza sobre estes ossos secos. Irmãos, o que nós aprendemos nesta noite? Nós temos que profetizar, temos que proclamar a palavra para este vale de ossos secos. O planeta Terra atualmente é um vale de ossos secos. São bilhões de pessoas que não têm comunhão com Jesus. São bilhões de pessoas que estão afastadas do caminho da salvação. E nós somos, irmãos, este sal. Nós somos esses atalaias que Jesus levantou na terra. Somos o sal. Somos o sal para salgar esta terra, para salgar esse planeta, para que mais e mais pessoas não sejam condenadas ao inferno. Até porque nós sabemos pela palavra que o caminho que leva à salvação é um caminho estreito. A porta da salvação é estreita. E sendo o caminho estreito e a porta estreita, exige de nós um preparo. Exige de nós que nós possamos saber proclamar essa palavra, levar essa palavra. O apóstolo Paulo, ao ensinar para o seu discípulo Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, prega a palavra, insta, redargue, prega, em tempo e fora de tempo. Não há fora de tempo para se proclamar a palavra de Deus. Não há lugar mais oportuno ou menos oportuno. Todo lugar é hora de pregar a palavra de Deus. Nós somos irmãos atalaia. E a figura do atalaia, Deus vai nos alertar tremendamente. Ele vai dizer, se você vê o perdido, se você vê o ímpio caminhando para a perdição, se você não avisar ao ímpio que ele irá ser condenado, o sangue daquele ímpio será demandado das nossas mãos, das mãos do atalaia. Então nós temos que entender a dimensão desse ensinamento. Esse ensinamento, nós somos responsáveis por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós avaliarmos essa passagem, somos responsáveis por todos que nos estão ao nosso derredor, aqueles que estão dentro da nossa família, aqueles que estão na rua que moramos, no bairro que moramos, na cidade que moramos. Então, nós somos devedores de todas estas pessoas e nós estaremos contribuindo para o reino quando nós nos conscientizarmos exatamente do papel que nós temos como crente. Quando a mulher samaritana reconheceu que o Jesus que ela conheceu à beira do poço de Jacó era o Filho de Deus, quando ela entendeu isso, quando ela aceitou no seu coração que ali era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela de tanta alegria,
ela abandonou o cântaro que levou para trazer água para a sua casa. Abandonou o cântaro, abandonou tudo e foi para o seu vilarejo, foi dizer que teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro de salvação. E as pessoas, ao ouvir aquela proclamação da mulher samaritana, eles quiseram ir até Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. Então, irmãos, a salvação, ela é produzida dessa forma. Nós temos que estar permanentemente produtivos. Então, nós, irmãos, não podemos, em momento algum, nos esquecer, até porque, se assim não o fizermos, nós receberemos uma punição, um castigo que poderá significar a própria vida eterna. O texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é tão grandiosa e a nossa salvação passa também por produzir. O próprio Tiago, no seu escrito, ele vai dizer que nós temos que ser produtivos. O que Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 17? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que adianta dizer eu tenho fé, mas eu não produzo, eu não tenho obras? Então, Tiago vai dizer, por si só, ela é morta. Não existe fé sem obras. Claro que a obra não é para a salvação, mas ela é um sinal, uma condição, sem ela não há. Em medicina, na medicina jurídica, existe uma expressão latina que diz condição sine qua non. O que é que quer dizer condição sine qua non na língua latina? Quer dizer que sem ela não há. Sem aquela condição, não há o resultado. Então, não há fé sem obras. Não há fé sem produzir. Não há crente sem pessoas se convertendo a Jesus. Não há salvação para nós sem a produção dessas almas que se voltam para Jesus. A figueira, Jesus, quando desejou obter um fruto daquela figueira, não havia nenhum sequer. Irmãos, quantos milhões de crentes na face da terra não têm nenhuma experiência de trazer uma pessoa para Jesus? Irmãos, nós precisamos tirar dos nossos corações o egoísmo. A cristandade moderna tem agido da seguinte forma: estão salvos, aceitei Jesus, desci as águas, me batizei, estou salvo, até porque ainda existe a doutrina do calvinismo, a doutrina terrível, a doutrina diabólica calvinista, que vai dizer para a cristandade, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso tem tornado a problemática ainda maior, porque o crente, ele já não é produtivo na sua essência, e ele, ao saber, ao impregnar na sua alma que uma vez crente, uma vez salvo para sempre, vai reforçar ainda mais nesse crente que ele não precisa ser produtivo. E ainda diz mais tal doutrina, que Deus ele já escolheu os salvos. Imagine, irmãos, se essa doutrina tivesse um embasamento bíblico, escriturístico, imagine como seria. Não precisaria produzir, não precisaria pregar, não precisaríamos, até poderíamos rasgar da Bíblia Sagrada, Mateus 28, quando Jesus vai dizer o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós teríamos que rasgar das nossas Bíblias Mateus 28. Não teria sentido Jesus, ele ordenar o ide, se Deus já tiver escolhido os salvos. Se os salvos já foram escolhidos, que necessidade há de evangelismo? Que necessidade há de proclamação da palavra? Que necessidade teria de Paulo dizer para Timóteo, prega a palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo?
Então não haveria nenhum sentido. Então cai por terra a doutrina calvinista do uma vez salvo, salvo para sempre. Ou então que todos já foram predestinados, ou para a salvação, ou para a condenação. Imagine uma criança ao nascer, já está predestinada na vida dela a condenação. Imagina, irmãos, não tem sentido tal ensinamento, e é um ensinamento que tem sido disseminado muito dentro das igrejas tradicionais. São as igrejas que mais se afeiçoam na atualidade a esse conceito, a essa doutrina tão terrível que tem tornado os crentes improdutivos. Crentes que acham que por estarem debaixo daquele telhado, dentro daquelas paredes que nós chamamos de templo, até porque ali não é a igreja, ali é o templo. Ali é o templo, a igreja somos nós, a igreja somos nós, cada um de nós é que podemos ou não ser a igreja, porque o Espírito Santo não habita em templos construídos por mãos humanas, o Espírito Santo só habita dentro de nós, quando nós o temos como azeite, como óleo, como unção dentro de nós. Então nós precisamos sair desse comodismo. Isso tem tomado conta das igrejas, principalmente as igrejas brasileiras. Não produzem novas almas. É algo difícil de se ver um avivamento. É difícil dentro da nossa cidade achar igrejas em avivamento. Crentes em avivamento, por quê? Porque a pregação que tem ouvido é de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que não adianta pregar, porque Deus já predestinou uns para salvação e outros para condenação. Irmãos, que doutrina terrível, que doutrina que foi construída lá nas profundezas do inferno. Há pastores pregando essa doutrina, e os crentes não têm produzido, e o grave perigo, o hino no seu refrão vai dizer: como posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? O que será, irmãos, da cristandade naquele dia, quando a grande maioria da cristandade se apresentar diante de Jesus, sem nada nas mãos, nada, não terão nada produzido, tudo ficou dentro das paredes do templo. Irmãos, nós temos pescado dentro de aquário, irmãos. Essa é que é a grande verdade da cristandade moderna. Nós temos pescado em aquário. Estamos pregando para pessoas que já conhecem a Escritura. Estamos pregando apenas para pessoas que já fizeram a sua pública profissão de fé, e outros tantos já desceram as águas. A igreja, os templos têm se resumido apenas a isso, e poucos estão indo até o campo. A própria palavra vai dizer: orai ao Senhor da seara. Orai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. Olha o que a palavra incentiva, que nós temos que orar a Deus, orar ao Pai, para que Ele envie mais trabalhadores, porque a seara é enorme. A seara é o bairro que você mora, a seara é a cidade que você vive, a seara é o estado que você habita, a seara é o país e a nação a qual você vive. A seara é o mundo. Então, há poucos trabalhadores, poucos operários, porque poucos compreendem esta ciência. Poucos conhecem essa necessidade de proclamar, de pregar a palavra. Por isso, temos que compor esse exército, temos que estar permanentemente prontos. É triste, amados, vermos irmãos, quando o pregador, o dirigente do culto chama a irmã: vem aqui adorar, vem aqui louvar. Irmãos dizerem: irmão, eu não estou preparada para hoje. Quando o dirigente do trabalho chama um irmão para ler um texto e fazer uma breve explanação, quantos rejeitam, dizendo-se despreparado para aquele momento? Irmãos, isto é uma calamidade, irmãos. O que está acontecendo com a cristandade? Ezequiel, quando ele vai chegar ao final daquele capítulo 37, ele vai dizer que quando aqueles ossos secos se levantaram com vida, passaram a compor o exército do Deus vivo.
Nós somos soldados, irmãos, desse exército. Soldados, eles devem estar permanentemente prontos. O exército brasileiro, se de repente estourar uma guerra, esse exército tem que estar de prontidão, tem que estar vigilante, com as armas a postos, para poderem defender a nossa pátria. Então, Ezequiel, Deus, através de Ezequiel, vai dizer para nós que nós somos soldados desse exército. Que tipo de soldados, irmãos, temos sido nesse exército de Deus? Será que Deus pode contar de fato conosco? Será que Ele pode contar na obra conosco? Ou nós estaremos permanentemente despreparados? A palavra vai dizer, se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Será que se Jesus voltar hoje à noite, achará algum crente de fato da face da terra? Achará alguém na brecha, em oração permanente? A Bíblia diz, orai sem cessar. Não é uma vez na semana, não é quando vai ao templo, é orar sem cessar. Daniel tinha uma característica, um homem de oração, tá? Então, meus amados, nós precisamos acordar, precisamos ter as escamas dos nossos olhos retiradas para que nós possamos, de fato, contemplar a obra, o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino qualquer, é o reino da luz, é o reino do Criador, daquele que criou os céus e a terra. É aquele que reina sobre todo o universo. É esse o Deus que criou do nada, criou isso tudo. Deus criou tudo que está aí do nada. Há uma expressão latina que diz ex nihilo, ou seja, Deus criou as coisas do nada. Não havia uma matéria-prima para ser criada. Ele criou tudo do nada. Nós humanos, para nós fazermos um livro desse, nós não fazemos do nada. Nós precisamos de uma matéria-prima para nós criarmos esse papel, essa celulose, este livro. Nós precisamos sempre de alguma coisa para criar outra coisa. Nós servimos, irmãos, a um Deus que não necessitou de nada para criar toda a existência. Ele trouxe a existência do nada. Ele trouxe a existência, tudo que nós contemplamos aos nossos olhos. Então, irmãos, nós não servimos a um Deus qualquer. O nosso Deus não é um Deus com D minúsculo, é um Deus maiúsculo. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses, é o nosso Deus e exige de nós que nós tenhamos esse tipo de pensamento. A palavra vai dizer que Ele busca adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus não quer qualquer adorador, Ele não quer qualquer servo, porque Ele é santo. O atributo de Deus, o único atributo levado ao terceiro grau é o atributo da santidade. Deus, Ele é 3 vezes santo. Então, a santidade ela está em Deus. Deus é santo. Então, nós temos que ter em mente permanentemente que nós adoramos a um Deus santo e que a santidade é a sua marca maior. E ele diz na palavra que Ele procura verdadeiros adoradores, não é qualquer adorador. São muitos os convidados, mas Ele procura os adoradores que o adorem, que o adore em espírito e em verdade. É preciso termos santificação a cada dia, comunhão. A palavra vai dizer também que sem santidade ninguém verá a Deus. É de extrema necessidade a santidade do crente. O crente tem que estar permanentemente, ele está no mundo, mas ele é separado. Aí que está o nome santo, exatamente separado para Deus. Então, meus amados, que esta palavra nesta noite possa nos ajudar
nos auxiliar a entendermos que nós precisamos produzir para o reino. Haverá muitas pessoas no inferno condenadas ao lago de fogo, que jamais se apagará, onde o verme não morrerá, aonde o fogo não se apagará e aonde a ferida não cicatrizará. Esse lugar é o lugar de destino de muitas pessoas, irmãos, que passaram pelo banco das congregações, que passaram pelos assentos dos templos, mas não compreenderam de fato o que a Escritura dizia para eles. Então, que esse ensinamento desta noite nos enriqueça, nos fortaleça. Aqueles que já são produtivos na obra, que sejam mais produtivos. A palavra vai dizer, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. É uma exigência da Escritura Sagrada. Então, nós temos que estar permanentemente nos aperfeiçoando. Nós temos que estar o tempo todo buscando a sabedoria do Senhor, buscando a graça de Jesus. E devemos estar o tempo todo buscando a unção do Espírito Santo. Isso, irmãos, é que chama-se santificação. Um processo diário, dia a dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos. É o processo da santificação, porque sem ela jamais veremos a Deus. Que esses textos dessa noite, irmão, nos traga à luz da nossa consciência, à luz da nossa mente, a necessidade de estarmos preparados no exército de Cristo, cheio do óleo, da unção, e trabalhando na seara, trabalhando e em busca dessas almas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Irmãos, será que nós não estamos apenas dentro dos templos? Será que nós não estamos presos apenas aos templos? Estamos nos esquecendo que a seara é lá fora. A seara é lá fora, a seara é grande. Os cachos já branquejam, esperando o trabalhador da seara e da obra para colhê-los. Mas como iremos colhê-los se nós não proclamamos, se nós não pregamos a palavra para eles? Iremos colhê-los para lançá-los no fogo? Ou nós iremos colhê-los para levarmos aos pés de Cristo para a salvação? Que esta palavra, irmão, nesta noite, encontre em nossos corações um coração, um solo fértil, como aquele da parábola do semeador, que ele não encontre nos nossos corações um solo de pedra, nem um solo cheio de espinhos, mas que ele encontre em nós um coração pronto, um coração transformado, para que essa palavra encontre um abrigo dos nossos corações. E a partir de hoje, irmãos, o Espírito Santo nos mova para que nós sejamos mais produtivos no reino, porque de outra forma será semelhante ao que Paulo falou. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, um oráculo de maldição. Paulo quis dizer, maldito de mim, se eu não pregar o evangelho. Que o Senhor Deus o Pai, que o Senhor Deus Jesus, que o Senhor Deus o Espírito Santo nos encha dessa unção, nos encha desta bênção e que nós passemos, a partir de hoje, a sermos mais produtivos. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém.